Bem-vindos ao meu canal. Hoje vou fazer uma breve apresentação, que é muito importante nos tempos atuais, sobre a evolução da sociedade e o método científico. Eu gosto muito dessa transparência, já usei mais de uma vez, mostrando a física como evoluiu de 1900. Esse é o laboratório do Pierre e Marie Curie, 3 prêmios Nobel, né? A Marie 2 prêmios Nobel e o Pierre outro prêmio Nobel. 2 pessoas trabalhando num laboratório extremamente pequeno. Eu tive a satisfação de visitar esse laboratório lá em Paris. Parece um laboratório simples de uma escola hoje em dia. Se passaram 100 anos e olhem aquilo que eu deixei marcado. Isso é o equivalente hoje em pesquisa em física. O grande acelerador do CERN em Genebra, e aquele círculo mostra as pessoas trabalhando em um dos detetores. Então, nós conseguimos evoluir desta forma tão forte e gigantesca graças ao método científico. Se a gente olhar não só o método científico, mas todo o processo de evolução, nós podemos citar o Darcy Ribeiro, no seu livro Processo Civilizatório, com o conceito de revolução tecnológica, mostrando que algumas transformações prodigiosas na ação das pessoas sobre a natureza, ou a ação bélica ou tecnológica, correspondem a algumas mudanças do modo de ser das sociedades. Quer dizer, existem algumas invenções, algumas mudanças de tecnologia que causam uma ruptura no comportamento. Mas só a sucessão dessas revoluções não permite explicar a totalidade do processo evolutivo. É preciso complementar esse processo civilizatório, entendendo que essas tecnologias, que essa forma de pensar, que essa modificação precisa entrar profundamente em diversos contextos socioculturais e aplicação a diferentes setores produtivos. Baseado nessa ideia que eu resolvi fazer essa pequena apresentação, porque nós estamos correndo o risco de perder muito do que se conquistou com o método científico, graças ao negacionismo da ciência que nós estamos assistindo. Vamos fazer um retrospecto das revoluções tecnológicas. A primeira delas, o regadio. As pessoas aprenderam a plantar, a regar e a ser agricultores. Isso gerou um superávit alimentar, permitiu a criação de cidades. Se passaram 4.000 anos. E aí surgiu a próxima revolução tecnológica, que foi o Renascimento. Foi inventada a imprensa, foi criada a acumulação de capitais através de bancos. Isso permitiu a difusão do conhecimento e a descoberta do mundo. Se passaram 400 anos e nós tivemos a primeira revolução industrial, centrada na Inglaterra, com o domínio de grandes quantidades de energia, inicialmente com a máquina a vapor, e isso permitiu a criação dos impérios mundiais. E atualmente, 200 anos depois da primeira Revolução Industrial, nós estamos com a alta tecnologia criando uma nova modificação de porte. E essa alta tecnologia está influindo no comportamento, está entrando em todos os níveis da sociedade. Agora, vou fazer uma apresentação radical. Eu diria que essas revoluções tecnológicas todas podem ser agrupadas, e principalmente as recentes, não é? O Renascimento, a Revolução Industrial, podem ser agrupadas em uma única revolução.
a revolução da informação, a revolução do método científico. Então, desde 20 mil anos, a humanidade era baseada no acreditar. Nos últimos 500 anos, a humanidade passou a pesquisar. Na Babilônia, nós tínhamos a astrologia. Nos últimos 500 anos, nós passamos a ter a astronomia. De um lado, crendice, de outro lado, método científico. E qual é o nosso futuro? É acreditar no método científico, que pode ser resumido em propor uma teoria, experimentar e demonstrar a validade dessa teoria, e o importante, duvidar. Se eu não acredito naquela teoria, eu tenho que propor uma alternativa e demonstrar experimentalmente que a minha alternativa está certa. Vocês têm uma ideia clara disso aí quando surgiu o conceito da relatividade geral. Muitos problemas foram resolvidos que não eram explicados pela teoria anterior, que era da atração universal criada por Newton. Funciona bem num certo domínio. Quando se atinge algum outro domínio mais específico, não é mais válida. E aí, a relatividade geral consegue resolver, como foi o problema da identificação da mudança da órbita de Mercúrio. Ou eu posso simplesmente dizer que a teoria inicial está errada, mesmo que eu ainda não tenha alternativa. Mas eu tenho que demonstrar isso experimentalmente. Esta figurinha, disponível na Wikipedia, é muito interessante sobre o método científico. Primeiro, eu tenho uma observação sistemática e controlada. Eu tenho fatos que têm que ser verificáveis. E eu tenho hipóteses que têm que ser testáveis e podem ser demonstradas falsas. Uma vez que eu tenho isso, eu crio uma teoria científica. A teoria científica é um conjunto de todos os fatos e hipóteses que são consistentes, que são harmônicos entre si. E aí, criada a teoria, outras pessoas podem analisar, verificar quais são as implicações, quais são as previsões que essa teoria está gerando e fazer experimentos, fazer análise lógica dessas observações, conseguir novos fatos. E aí, verificamos, os resultados corroboram a teoria científica? Duas hipóteses, sim ou não. Se sim, a teoria é válida e eu posso continuar aperfeiçoando. Se não, eu tenho que reciclar as hipóteses e entrar no ciclo criando uma nova proposta ou modificando aquela teoria. Então, quando as pessoas dizem, mas isso é apenas uma teoria? Sim, é uma teoria. É alguma coisa que é consistente e pode ser verificada experimentalmente. Mas ninguém diz que aquilo não poderá ser aperfeiçoado, modificado no futuro. O que é uma teoria científica? É uma observação sistemática, controlada, que obtém os dados científicos e geram um conjunto de hipóteses e dados. Isso é a teoria. O método é cíclico. Quer dizer, eu faço a teoria, eu tenho dados que a comprovam ou não, eu verifico esses dados e eu posso negá-la, mostrar falhas, criar uma nova ou confirmar que ela é forte. Então, os fatos científicos
mesmo que não sejam necessariamente reprodutíveis, em astronomia, em astrofísica, eu não posso reproduzir uma experiência da criação de um planeta, mas eles têm que ser verificáveis. As teorias científicas nunca são provadas, e sim confirmadas. E aqui vocês têm um argumento essencial e central para ir contra o negacionismo. E agora, se nós vamos lá para trás, para o René Descartes, ele dizia que eu preciso tomar uma resolução de ter 4 princípios que devam ser seguidos sempre. Primeiro, nunca aceitar por verdadeira alguma coisa que não se conhecesse como evidente. Isso é, devia evitar precipitações, nada de preconceito e nada incluir nos seus juízos que não apresentassem tão claramente, tão distintamente para o espírito, que não tivesse nenhuma ocasião de o pôr em dúvida. O segundo, dividir cada uma das dificuldades em tantas parcelas quanto pudessem ser obtidas, para conseguir compreender melhor o problema. O terceiro, conduzir por ordem os meus pensamentos dos objetos mais simples, para subir pouco a pouco na abstração, até atingir um conhecimento mais complexo e de mais alto nível. E sempre fazer enumerações tão completas e revisões tão gerais que ficasse certo de nada omitir. Vocês veem aí um filósofo bastante antigo, do nosso ponto de vista, que no seu trabalho seminal, o Discurso do Método, mostrou com clareza a necessidade de pôr as ideias numa situação clara e de só acreditar naquilo que fosse evidente através do conhecimento. Na teoria científica, nós dizemos, além disso, que deve ser colocado como verificada uma hipótese através de observação experimental. Então, dizer o remédio XYZ cura tal doença porque eu tomei e fiquei curado, não está seguindo o discurso do método. É simplesmente um retorno para as crendices do passado e para o abandono do método científico. Para concluir, uma citação atribuída a Albert Einstein. Uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida é que a nossa ciência, comparada à realidade, é primitiva e infantil. E mesmo assim é a coisa mais preciosa que temos. Eu espero que cada um de nós faça um grande esforço para apoiar o método científico e combater o negacionismo que pode nos levar para as trevas de uma nova Idade Média. Obrigado pela atenção.